volta a conversar com o prefeito Elton Barreto, aqui de General Câmara, e nós já começamos com o prefeito perguntando, prefeito, e essa estiagem, no município como General Câmara também vive da produção primária, e essa seca prejudica? Olá, é um prazer estar junto com vocês nesse programa tão assistido. Dizer que a estiagem é um grande problema para os municípios, principalmente nós que somos da área agrícola. 80% do nosso ICMS é oriundo da agricultura e nós estamos enfrentando muito grande. Decretamos situação de emergência há alguns dias atrás, onde tem uma estimativa de quase 60 milhões de perdas, principalmente na área de soja, na área do arroz, na área do tabaco, foi diagnosticado várias perdas, e também na bovinocultura, tanto de leite como de corte. Então a gente está fazendo várias ações aí que são paliativas, mas ações que ajudam ali com aguadouros que estamos abrindo para as propriedades, também com o nosso caminhão-pipa levando água onde não tem rede da prefeitura, que são propriedades mais isoladas, e enfrentando essa estiagem que pedimos a Deus que passe logo e que volte à normalidade. Deu algumas chuvas que amenizou um pouco, que deu uma reanimada na soja principalmente, mas ainda as perdas vão ser grandes para os setores agrícolas. Bom, aqui em General Câmara nós temos a barragem de Santo Amaro e ela apresentava alguns problemas. Eu sei que foram feitas algumas obras, mas eu pergunto, qual a influência da barragem num período de seca? O que ela contribui? Hoje a barragem é fundamental para quem é acima dela, né? Principalmente localidade de Santo Amaro e outros municípios que ficam acima da barragem, porque ela mantém duas coisas: o nível da navegação e também as áreas que são alagadiças, né? Muitas puxadas de água de lavoura de arroz são dessas áreas alagadiças. E como com a baixa, como ela estava antes, a água não tinha mais nos banhados, não tinha mais como os produtores puxar água. Foi feita uma reforma paliativa, junto com o DENIT e com as empresas que fazem as minerações de areia, e foi levantado todas as comportas. Então hoje, se for lá em Santo Amaro, as comportas estão calçadas e fechadas. Elevou o nível já muito da barragem, então já levou a água naquelas partes que eram alagadiças, já estão conseguindo puxar água de novo, e estamos no pleito aí junto com o DENIT, com o governo federal, para uma reforma de verdade na barragem, para essas comportas funcionar, porque elas foram estaqueadas na verdade e fechadas para manter o nível da navegação, mas daqui a pouco chega no inverno e tem uma alta, vai ser um grande problema, porque daí não vai ter como abrir essas comportas. Então ainda a gente está ainda na luta. Eu pretendo até o final do mês ir a Brasília e pleitear uma reunião com o DENIT já para resolver a questão da reforma da Eclusa Amaraltos. Bom, a cidade, os habitantes da cidade talvez não sintam tanto a seca, a falta d'água, mas eu pergunto, as empresas, quem depende da água, está sofrendo problema aqui em General Câmara? As empresas até por parte ainda não. Porque como é abastecido pela Corsã faz a captação da água do rio Taquari, isso ainda não é um problema. Mas as pessoas da cidade, elas sentem principalmente nas coisas que são de produção agrícola. Os preços começam a aumentar, as verduras começam a escassear, não ter. Então o pessoal da cidade sente dessa maneira. Não impacta direta, mas impacta diretamente para eles, porque eles não produzem, mas impacta no bolso com o aumento dos produtos, aí, com a falta dos produtos por causa da seca. Tem o problema que você falou da quebra da produção, produtos mais caros, não com a mesma qualidade? Com certeza, a falta dos produtos eleva os preços, né? E a qualidade também não é a mesma, e se tem um produto, vem de longe, aí o custo sempre eleva um pouquinho, então começa a prejudicar essas situações aí, principalmente das pessoas que residem no centro do município. E tem um problema também, eu não sei até que grau afeta a economia do município, a questão de orçamentária, essa quebra na produção. Com certeza, porque como eu falei para vocês no início, 80% da nossa ICMS é oriundo da agricultura. Se a agricultura não produz, não rende imposto, né, não rende a geração de nota, e isso começa a prejudicar os cofres públicos. E prejudicando os cofres públicos, há cortes em alguns setores
e principalmente se investimentos de saúde estavam previstos. E tem um problema que os municípios já vêm 2 anos, entrando no 3º ano, com a pandemia. Mais uma estiagem ao nível desta, né, que afetou grande parte dos municípios do estado, afeta a economia, afeta o orçamento e faz com que os prefeitos promovam cortes na administração. Aqui em General Câmara, já ocorreram esses cortes? Ainda não ocorreu os cortes, mas do jeito que está previsto, e não só isso, né, tem outras coisas que impactaram muito nos cofres dos municípios, tá? E vamos aí para a prática, na verdade, né? O aumento de tudo, né? O aumento do combustível impacta bastante, porque a prefeitura usa bastante óleo diesel, por exemplo, então altas constantes do óleo diesel, alta dos materiais de reposição do maquinário, peças, não há no mercado e o que há muito caro, então começou a impactar nesse sentido. A gente ainda não realizou cortes, né, no orçamento referente a isso, mas a gente está equilibrando, né, diminuindo algumas coisas que não prejudicam a comunidade, mas que mantém aí o equilíbrio financeiro do município para não haver falta de pagamento em nenhum setor. E existe, num ano eleitoral como este, uma gama de recursos através de emendas parlamentares que estão chegando. Agora, eu já conversei com outros prefeitos e eles colocam também que é um problema. Quando foi feita a emenda parlamentar, as coisas tinham valor, né? Maquinários. Hoje, se for comprar, está o dobro do preço e a contrapartida do município aumentou muito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos uma emenda parlamentar da ex-senadora Ana Amélia Lemos, que levou 2 anos, 2 anos e meio para contemplar, na verdade, e a emenda era de 200 mil e era para compra de um caminhão. Quando nós fomos comprar o caminhão estava 430 mil, então houve uma contrapartida de 230. E isso é uma coisa que não está previsto no orçamento, né? Que acaba prejudicando os setores e principalmente prejudicando nós, que nós tivemos que tirar de algum lugar ali para contemplar esse caminhão. Graças a Deus a gente conseguiu fazer isso, mas há cortes e principalmente a organização financeira aí do orçamento para a gente poder chegar com esse valor aí previsto para o pagamento. E para que as pessoas entendam, a prefeitura não dando a contrapartida não tem a emenda, não vem a emenda, né? E muitas vezes a contrapartida é maior do que a própria emenda. Eu vejo até para os convênios que o Estado fez agora, estamos falando de emenda parlamentar, mas os últimos convênios que o Estado fez, as contrapartidas são quase mais o mesmo valor que o Estado está colocando. Então há um problema, as prefeituras têm que se adequar a isso aí, mas quando o recurso vem, né, principalmente a fundo perdido, a gente tem que aproveitar, né, para a gente realizar esse benefício à comunidade. Bom, nós vamos encerrando essa primeira parte do programa Qualidade em Entrevista. Hoje nós estamos conversando com o prefeito Elton e eu peço para você, fique aí, nós já voltamos. Voltamos com a Qualidade em Entrevista, hoje aqui em General Câmara, conversando com o prefeito Elton Barreto. E nós falamos a respeito da estiagem, né, dos problemas da seca, e agora nós vamos conversar sobre a pandemia. Já estamos no 3º ano, prefeito, e nós já conversamos com o senhor, nós já vivemos aqui a expectativa, está terminando, e ela volta novamente. A pandemia foi um desafio para todos os gestores municipais, né? Principalmente quando chegou e agora, né, com essa nova onda aí da Omicron. A gente se preparou e vem se conhecendo a pandemia junto com os novos fatos, novos acontecimentos, porque foi um vírus que a gente não tinha conhecimento nenhum. Então as ações elas tinham que ser tudo iniciadas e experimentais, na verdade, porque a gente não tinha noção como era. Depois a gente teve uma baixa, né, onde voltou as atividades, voltou as coisas ao normal e agora de novo com essa nova onda. Pelo que a gente vê pelos índices, principalmente de internações, demonstra que a Omicron ela é menos letal, né? E o número de internações diminuiu muito. Hoje nós temos aqui em torno de 100 ativos no município, mas nenhum internado, então nenhum estado grave. E isso nos deixa mais contente. Claro que a gente entende que eu acho que é por causa do índice da vacinação e por essa nova cepa ela ser mais fraca, mais branda, né?
E, então a gente dá uma tranquilidade para seguir, mas continuamos vigilantes, né? A nossa central ainda continua em funcionamento, o número de pessoas atendidas ainda é grande diário, mas a gente está de forma controlada aí para que, tomara a Deus, que consiga fazer o nível de vacinação chegar tudo à terceira dose de 90% a 95% e que a gente fique livre dessa nova cepa aí, que não venha novas, né? Alguns estudos de infectologistas dizem que agora é o fim da pandemia mesmo, né? Porque a pandemia, o vírus, ele procura a sua perfeição. E quando ele procura essa perfeição, para ele achar essa perfeição, ele tem que ter um maior índice de transmissibilidade e, com isso, não matando seu hospedeiro, que é o que está acontecendo agora. Ele transmite de forma muito rápida, mas não está matando seu hospedeiro, né? Então, demonstra por todos os estudos dos infectologistas que a gente acompanha que se aproxima aí do fim da pandemia. Bom, nós podemos dizer que a pandemia, ela apresentou aí os seus mistérios, os prefeitos não tinham conhecimento da situação e hoje já se conhece um pouco mais. Mas eu pergunto, prefeito, o que se pode tirar desta pandemia, de benefício para os prefeitos, dessa situação toda que vamos, como disse, já para o terceiro ano, o que tirou de lição de tudo isso? A lição é que a gente tem, primeiro, que a gente tem que valorizar mais as questões das amizades, do companheirismo, eu acho, da família. Isso foi uma lição para nós da pandemia, do tempo que ficamos afastados das pessoas, que foram proibidos alguns lugares de frequentar. Isso é uma lição que a gente sente falta de estar convivendo com as pessoas e tudo, então estar mais próximo das pessoas. E principalmente uma lição que eu entendi da pandemia, que o fechar tudo não resolveu. Isso é uma lição que a gente entendeu. Muitas pessoas, vai fechar agora, prefeito. Por mim eu não fecho mais nada. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver. As pessoas já têm noção do vírus, que ainda tem que usar máscara, que ainda tem que ter alguns distanciamentos, que pode ter o baile, mas tem que respeitar aquelas regras que estão propostas. Que pode ter o futebol, mas tem que respeitar as regras que estão propostas, porque a vida tem que continuar e a gente não pode mais parar, porque se a gente tiver mais um baque na economia, nós não vamos aguentar, nem os municípios, nem o governo do estado, nem o governo federal, porque quantos milhões foi colocado no auxílio emergencial, quantos milhões foi passado para os municípios, para os estados, para manter o nível de arrecadação, e com isso a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque são dinheiros públicos que a gente tem que bem aplicar, então com certeza a gente não pode ter mais impacto nesse sentido. Então a gente tem que ir cuidando da pandemia, mas cuidando da parte da economia também, para não ter problemas aí futuros, que daí não vai ser pela pandemia que as pessoas vão morrer, mas sim por questões psicológicas, questões psiquiátricas, onde as pessoas vão estar desempregadas, que vão ter problema, vão procurar as nossas unidades, as pessoas que vão seus negócios quebrarem e vão procurar o tratamento junto às nossas unidades. Então, a gente não tem que acontecer e tem que ser vigilante nesse sentido para a gente não ter problema nessas áreas. Bom, os números da pandemia, né, deixam os prefeitos em alerta, sempre pensando naquilo que pode fazer. Eu pergunto, se a situação se agravar, não é o que se espera, mas nós já tivemos isso, né, de baixar os números, os índices, mas voltou a necessidade de fechar, de ter cuidados. Os prefeitos estão preparados? Eu pergunto isso porque tem muitos prefeitos que estão vivendo o primeiro ano de governo, primeiro ano de governo, e numa pandemia. O que eu digo assim, uns que já viveram um ano já, eu acho que já deu o tempo para ter a experiência, né? Com certeza, com as novas cepas, como elas não são muito conhecidas, às vezes há um despreparo das equipes. Mas nós que já estamos na reeleição, nossa equipe já está preparada, portanto, o nosso índice vacinal aqui é muito grande, nossa equipe é muito, muito boa nesse sentido, e parabenizando a equipe, né, nessa área, pela Secretaria de Saúde, que faz esse acompanhamento aí junto e principalmente buscando esses que não estão vacinados. Agora já começou a fase da vacinação das crianças, aonde, confesso para vocês, não tem uma grande procura, não tem muito pai receoso ainda em vacinar os seus filhos,
né? Não tem uma segurança ainda 100%, mas a vacina está disponível e também não é obrigatória, né? Então a gente deixa bem claro que a questão de se vacinar vai da família, vai do pai, a gente deixa bem livre nisso e a gente não pressiona ninguém a se vacinar. Então a vacina está disponível, quer se vacinar, procure a nossa unidade. Não quer se vacinar, a gente respeita porque é uma questão de cada um, porque não é obrigatória a vacina. Bom, e para nós encerrarmos essa questão da Covid, eu acredito que nesses 3 anos, terceiro ano nós estamos entrando, deixaram muitas lições e eu acredito que preparou. O pessoal da saúde está mais preparado hoje para enfrentar qualquer coisa. Quem enfrentou a Covid, como os atendentes, agentes de saúde, enfim, enfermeiros, todos estão bem mais preparados. Hoje a gente acredita que a preparação, eles aprenderam junto na pandemia, né? Então os nossos profissionais estão de parabéns porque eles apresentaram assim uma capacidade assim de entendimento do vírus e principalmente de acolhimento com as pessoas. Porque em muitas partes, como agora, poucos dias atrás, nós tivemos muita baixa dos nossos profissionais, né, que estão positivos e acaba superdimensionando o serviço e as pessoas têm que se esmerar cada vez mais para poder produzir cada vez mais, né? Então a gente dá aqui os parabéns à equipe que aprendeu junto com a pandemia e que fez acontecer e que está até hoje na linha de frente. Bom, nós vamos encerrando o segundo bloco, mas eu apelo a você, fique assistindo o nosso programa, que no terceiro bloco nós vamos falar sobre as crianças e a volta às aulas. Já voltamos. Retornamos com Atualidade em Entrevista, hoje conversando com o prefeito Elton Barreto, aqui de General Câmara. Prefeito, nós já tivemos o ano passado a volta às aulas, agora este ano volta à normalidade. E eu pergunto, as crianças estão preparadas? Olha, sempre as aulas foram uma das coisas que eu sempre defendi que não tinham que parar. As crianças, o nível de contaminação das crianças ele é muito baixo, né? Muito baixo, desde o início da pandemia e até hoje, né? A gente tem um nível de contaminação, olha, não chega a 3%. Né? E a gente vê nesse sentido aí que as aulas foram um dos maiores prejudiciais das crianças ficarem afastadas da sala de aula, por causa do aprendizado, ficou quase 2 anos fora. Então a gente está com o cronograma agora para iniciar as aulas dia 21 de fevereiro, conforme está previsto. E a gente quer iniciar, não tem nada que restringe nesse sentido, claro que demonstrando para as crianças o uso de máscara, o acompanhamento, o distanciamento, tudo nesse sentido para ter a segurança também das crianças. E agora também com a vacinação também dá uma segurança ainda maior para os pais mandar os seus filhos. Mas a gente tem sempre um desafio, né? Então até o dia 21 pode acontecer muita coisa. Mas a gente acredita, como hoje já estamos no início de fevereiro, acredita que não há problema na volta às aulas no dia 21. Bom, mas é preciso que os pais se conscientizem da necessidade de vacinar as crianças. Me parece que esse é um problema. O que eu disse no bloco anterior, né? A vacinação, muitos pais não estão vacinando suas crianças. A gente não vai exigir nada que as pessoas não queiram se vacinar, porque não é obrigatória a vacina, então não tem como a gente exigir. Mas vai de cada um, né? Então a gente tem que respeitar a posição de cada pai, mas para as nossas escolas aqui, para adentrar as escolas, não vai ser obrigatório a apresentação da carteira. Vai ser, com certeza, vai estar disponível a vacina e os pais que quiserem vacinar seus filhos, vacinem. Obviamente que eu não tenho um índice, né, de quantas crianças estão sendo vacinadas, mas o senhor falou, é baixo o número de crianças vacinadas? É muito baixo hoje a procura, a gente começou primeiro nos 11 anos, né, e depois vem baixando pelas comorbidades, pelas crianças quilombolas, mas a gente está baixando as idades muito rápido porque a procura está pouca, né? Então fica um apelo aí, os pais que quiserem se vacinar, as vacinas estão disponíveis. Não tem outra alternativa, ao menos agora, para combater a Covid que não seja a vacina, né? E as crianças, elas vão estar muito próximas, aí que é o grande problema. É possível controlar essas crianças, não se aproximarem tanto, ter os cuidados?
É difícil, né? É difícil, porque a gente entende que criança é criança, né? Criança quer brincar, quer correr, quer jogar bola, quer na sala de aula, quer interagir com os alunos. Então é difícil. Então por isso que a gente entende assim, ó, que quem se conscientizar, se vacinar, a tranquilidade vai ser maior, né? Mas há o cuidado também, a gente ficou muito tempo aí sem vacina e tem que ter o cuidado aí com as crianças, principalmente a orientação do uso de máscara. Bom, as escolas, o prefeito disse que não havia necessidade, por seu entender, ficaram paradas 2 anos, quase 2 anos. E eu pergunto, as escolas estão prontas hoje para receber os alunos? Foi possível manter as escolas em condições? Sim. Isso, a gente tem uma equipe aqui que é muito eficiente, no nosso secretário de Educação. Todas as escolas foram reformadas, estão preparadas, algumas com móveis, mobílias novas aí para a área da educação e melhorando aí a qualidade dos alunos que vão voltar aí conosco aí no dia 21 de fevereiro. Então vão encontrar uns ambientes novos e reformados aí para os nossos alunos. Bom, a pandemia nos forçou a fazer um programa quase que exclusivo sobre a pandemia, mas a prefeitura não parou. Eu vejo aqui em General Câmara inúmeras obras e eu gostaria que o prefeito falasse um pouquinho sobre as atividades das mais diferentes secretarias, porque não foi só a saúde, né? A gente conseguiu manter um nível de obra muito grande, né? Principalmente no final da nossa primeira gestão, como no início da gestão. Então já iniciamos lá em fevereiro, no início da nossa gestão, já em obras aí, reforma dos canteiros centrais, obras de pavimentação e muitas obras ainda estão por vir no município. Nós temos um pacote que lançamos de 20 milhões em investimentos, e onde a gente tem cronograma de obra até final de 2023. Então já tem obras licitadas, obras estão em andamento, obras que ainda vão ser licitadas, principalmente as últimas conquistas aí com o governo do estado, do programa do Pavimenta, e a gente vai fazer uma extensão no nosso interior, ligando um RS, e também do Secretaria de Turismo, que a gente conseguiu contemplar também, além do município de General Câmara com 1 milhão, a gente conseguiu mais 600 mil para 5 municípios da região carbonífera. Butiá, Minas do Leão, Arroio dos Ratos, Charqueadas e General Câmara, que foram contemplados aí com a construção de 3 CATs, um em General Câmara, um em Minas do Leão e um em Butiá, e também a identificação nas entradas do município, tipo eu amo General Câmara, eu amo Arroio dos Ratos. A gente conseguiu esse recurso a fundo perdido aí no trabalho que a gente tinha perante as MURC, né? A gente não é mais presidente das MURC, no mês passado a gente passou a presidência ao prefeito Murilo de Triunfo, mas a gente deixou o legado aí e semana passada recebemos o recurso aí para fazer essas obras aí tão aguardadas aí pelos municípios. E para encerrar, prefeito, eu acredito que nunca houve por parte do governo do estado tanto investimento na área de turismo como agora. É porque não tinham projetos, o que faltava? Na verdade, eu quero aqui, de público, né, dar os parabéns para o governador Eduardo Leite, que olhou para os municípios. Com certeza foi através das reformas que ele fez, das privatizações, principalmente na boa gestão no período da pandemia, que diminuiu alguns gastos e ele soube equacionar isso para devolver isso para os municípios. Então, as privatizações ajudaram muito ele a ajeitar o fluxo de caixa, como ele falava, e foi verdade. E hoje ele conseguiu devolver isso para os municípios. Eu acho que é assim que funciona. O municipalismo é o fundamental, porque as coisas acontecem nos municípios. Então é importante ter essa evolução e principalmente esse comprometimento que o governador Eduardo Leite teve em devolver vários programas, né? Agricultura, esporte, pavimenta, né? Infraestrutura, turismo também, que fazia muitos anos que não havia investimento. Então a gente vê assim, ó, e agora hoje eu acho que estão lançando o programa da sustentabilidade, juros zero a todos os nossos empresários e microempresários. Isso aí vai ajudar a dar um gás, né, na economia aí do nosso estado. Então fica aqui o nosso parabéns do governo do estado, que há muitos anos não conseguia se fazer gestão e conseguiu se fazer, independente, o PP hoje, Progressistas, é base do governo, ajudou a fazer todas essas reformas, por isso que fica aqui o nosso elogio. E também com os recursos atrasados da saúde que ele pagou desde 2014, pagou desde o governo Sartori, ele pagou tudo aquilo que estava atrasado, não deixando nada para trás. Então conseguiu equalizar, botar as contas do estado em dia, principalmente a folha do pagamento dos funcionários. Então fica aqui o nosso parabéns ao governo do estado, principalmente ao governador Eduardo Leite pela essa gestão, pela essa autonomia que fez junto a todos.
Bom, chegamos ao final do programa Atualidade em Entrevista e eu quero agradecer ao prefeito Elton Barreto, que sempre nos recebe bem e dizer, né, independente de não estar mais nas NURC, e mais tempo dedicado agora à General Câmara. Sim, tempo dedicado à General Câmara e à Associação dos Prefeitos e Vice-Prefeitos dos Progressistas. Na verdade, eu sou presidente da associação. Só que eu saí agora de 9 municípios, que é a Carbonífera, para 147 municípios, que é a do Progressista. Então, é uma tarefa maior. Assumi faz uns 3 meses a associação. Ontem até estava em Porto Alegre fazendo a nossa sede, lá nós temos uma sede para estruturar, para receber os prefeitos. Então, é uma tarefa ainda maior. Agora, além dos 9 municípios, agora são 147. Deu uma aumentadinha um pouquinho. Mas estamos firmes aí, nunca deixando de trabalhar aqui pelo nosso município e principalmente pela nossa região. Agradecemos a sua audiência e eu convido você para assistir o programa Atualidade em Entrevista, que vai ao ar, né, sempre programa inédito, nas segundas-feiras às 8 da noite e durante a semana em horários alternativos. Muito obrigado e até o próximo.